Bolsonaro será intimado a depor sobre as investigações de uma tentativa de golpe no nosso país. A informação é de que a Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento no âmbito das investigações que apuram as tramas golpistas envolvendo integrantes do governo Bolsonaro, inclusive o próprio. Lembrando que na última operação da Polícia Federal, Bolsonaro teve seu passaporte apreendido nessa operação e ele é alvo de investigação. Bom, a informação foi inicialmente divulgada pelo blog da Andréa Sadi, informação confirmada pela nossa colunista Carla Araújo. Então, realmente, Bolsonaro já foi intimado. Não há ainda informações exatas da data desse depoimento. Possivelmente ocorra ainda essa semana, na quinta-feira, dia 22, mas ainda não há uma divulgação oficial sobre exatamente o horário e a confirmação dessa data. Agora a gente já tem aí a intimação de Bolsonaro, uma atitude importante, né, ô Josias? A gente falava muito aqui no dia dessa operação, no qual Bolsonaro e vários integrantes do governo dele foram alvo, né, de mandados de busca e apreensão, e agora a confirmação de que Bolsonaro realmente foi intimado e vai ter que prestar depoimento sobre a tentativa de golpe no nosso país. Muito previsível, não é, Fabiola? É o enésimo depoimento do Bolsonaro à Polícia Federal e dessa vez sobre a tentativa de golpe. Ao pressentir que isso estava para acontecer, o Bolsonaro convocou a manifestação prevista para o próximo domingo, né? E ele já sabe qual é o roteiro ele vai percorrer nos próximos meses. Ele vai fazer uma excursão pelos 9 círculos do inferno de Dante. Então, ele vai ser intimado a depor, depois será indiciado, o indiciamento vai às mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que elaborará uma denúncia contra o Bolsonaro para protocolar no Supremo Tribunal Federal e vai dar início a essa denúncia ao processo que resultará na conversão da denúncia em ação penal e no julgamento do Bolsonaro. É assim em relação ao caso da tentativa de golpe, é assim também em relação a outras tantas acusações que assediam o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A acusação de tentativa de vender joias da República, a acusação de falsificar cartão de vacina, a acusação de comandar uma milícia digital para desacreditar urnas, enfim, há lá um sem número de processos, meia dúzia de processos contra o Bolsonaro. No caso do golpe, o Bolsonaro tenta construir a tese segundo a qual uma discussão, o debate sobre golpe não significa a tentativa de executar um golpe. Então, com uma terminologia diferente, o que o Bolsonaro tenta fazer crer é que essa reunião que foi filmada e que foi divulgada na íntegra, todo mundo viu o que se passou na sala de reuniões do Palácio do Planalto, um então presidente conspirando para subverter a democracia brasileira com toda a sua equipe ministerial, declarações estapafúrdias de ministros de Estado presentes a essa reunião. Apesar de tudo aquilo que todo mundo testemunhou a partir da divulgação do vídeo, o Bolsonaro sustenta que não houve uma tentativa de golpe, houve um debate sobre liberdade, a liberdade dos brasileiros, que, na sua visão, estaria ameaçada. Então, essa tese é difícil de sustentar num processo judicial tão apinhado de provas e evidências. O próprio ministro Alexandre de Moraes disse numa manifestação em resposta à OAB que há hoje uma profusão de provas contra o Bolsonaro, colecionadas pela Polícia Federal. Então, é um roteiro previsível, Fabiola, assim como o roteiro é previsível, também as reações do Bolsonaro são previsíveis. Se o depoimento dele é convocado para esta semana, mais matéria-prima para que ele difunda a sua versão insustentável no ato de domingo. E dependendo de como o Bolsonaro se portar nesse ato, ele pode virar um candidato à cadeia. Se ele
insuflar a sociedade brasileira contra autoridades, contra o Supremo. Ele pode antecipar algo que só ocorreria no final do processo, a partir da condenação do Supremo, que é a prisão dele. É muito provável que ocorra, mas está previsto para o final do processo. Dependendo de como ele se comportar, ele pode antecipar e ganhar aí uma ordem de prisão preventiva. E a gente fica pensando, né, o que será questionado a ele, quais são as respostas, né, Thales? Porque em todas as entrevistas e até mesmo quando o Bolsonaro já até falou publicamente nas lives a respeito dessas investigações da tentativa de golpe, ele nega, diz que mandou dinheiro para fora do país com medo da política econômica do governo Lula, diz que aquela reunião não tem problema nenhum com aquela reunião, tanto é que ele vai usar trechos dessa reunião para se defender. Diz que a minuta do golpe, na verdade, foi encontrada lá no escritório dele do PL de Brasília, porque o advogado dele imprimiu para saber do que se tratava, já que o assunto era alvo ali de investigação. O que você acha que falta Bolsonaro responder nessas investigações e o que ele pode trazer de novo nesse depoimento, hein, Thales? Eu acho que o Bolsonaro não pode trazer de novo nada. E todas as explicações que ele deu, já deu, é, são insuficientes. Então a justiça vai ouvi-lo, pro forma, sabendo que as explicações serão essas e que essas explicações são absolutamente insuficientes. O que ocorre é o seguinte: esse chamamento para ele depor coloca ele um pouquinho mais próximo do córner nas quatro linhas da Constituição. Por quê? Porque, ao saber que vai depor e tendo aquele depoimento, aquela manifestação que ele programou contra a, a, o fato de estar sendo investigado, ele pode acabar realmente provocando uma prisão cautelar, uma prisão dele por ele estar tentando atrapalhar as investigações. Quer dizer, ele está próximo do córner das chamadas quatro linhas da Constituição, que ele tanto gosta de falar, né? Que sempre esteve dentro dessas quatro linhas, muito embora tudo que se mostrou até agora é que ele jogou o tempo inteiro fora das quatro linhas, tentando forçar ao jogo democrático a parar, acabar. Então, eu acho que é isso que vai ocorrer agora. Vai depor, não vai acrescentar nada, mas corre sério risco de a manifestação que ele programou se tornar um bumerangue contra ele próprio, levando à sua prisão cautelar. A Carla Araújo, nossa colunista, chefe da sucursal de Brasília, publicou há pouco a coluna, a reportagem aqui falando sobre essa intimação da Polícia Federal, mas ela traz a informação aqui de que a defesa de Bolsonaro deve pedir para que o depoimento seja adiado. Os advogados do ex-presidente trabalham em uma petição para que Bolsonaro não preste depoimento nessa semana. De acordo com aliados de Bolsonaro, a defesa ainda não teve acesso a todo o material do processo e pretende expor na petição as razões para que o ex-presidente ainda não seja ouvido pela Polícia Federal. Mas aqui Fábio Van Gatten coloca nas suas redes sociais a intimação, né, porque foi uma intimação da Polícia Federal. Bolsonaro foi intimado para prestar depoimento na próxima quinta-feira, dia 22, em Brasília. Decorrente das investigações, operações ocorridas na semana retrasada, seus advogados tomarão as devidas providências a fim de assegurar ao presidente toda a ampla defesa prevista constitucionalmente. Então tá aí ele dando também os sinais de que talvez eles peçam o adiamento.